Olá, galerinha! Vamos agora a mais uma videoaula aqui sobre PG, dando continuação ao nosso estudo de PG. A gente espera que vocês tenham assistido o vídeo 1 da parte 1, né? Nós demos noções preliminares e falamos do termo geral de uma PG. Agora nós vamos falar da soma de N termos de uma PG. Como alguns autores gostam de chamar, a soma de finitos termos de uma PG. Bom, então nós vamos começar com um exemplo, né? Nosso problema é um problema que já foi visto no vídeo anterior, que é o problema lá do tabuleiro de xadrez, onde você tinha duas pessoas, Eduardo e Luiz, que estavam jogando xadrez, e o xadrez tem 64 casas, né? O Eduardo queria comprar um celular que custava 10 mil reais, e o Luiz fez a seguinte proposta, né? Ele queria vender o celular para o Eduardo da seguinte maneira: ele pagaria 1 centavo pela primeira casa do tabuleiro do xadrez, 2 centavos pela segunda casa, 4 centavos pela terceira casa, e assim sucessivamente. Agora nós estamos readequando o problema para a seguinte pergunta: qual o valor total a ser pago por Edu nessa venda de Luiz? Tá certo? Então, vamos de novo aqui tentar entender o problema, né? Pegar aqui a figurinha e escrever a sequência para a gente relembrar desse problema. Se você não assistiu o primeiro vídeo, você pode aqui pausar e ler com calma o problema. E vamos fazer agora a análise do que nós queremos encontrar no mesmo. Bom, então o problema era o seguinte, né? Nós tínhamos aqui o tabuleiro de xadrez. O Luiz disse que vendia da seguinte maneira: pagava 1 centavo pela primeira casa, né? 2 centavos pela segunda casa do tabuleiro, então aqui era 2 centavos. Pela terceira casa ele pagava 4 centavos e assim sucessivamente. Então significa que na próxima casa ele vai estar pagando sempre o dobro do que ele pagou na anterior. 8 centavos, 16 centavos, 32 centavos e assim por diante. Então a gente viu que esta sequência era uma PG, né? A gente já viu isso no vídeo anterior. Assista o vídeo anterior, né, para entender um pouco melhor esses conceitos. Mas isso era uma PG, uma progressão geométrica, com o primeiro termo sendo igual a 1, né, e a razão dessa progressão geométrica sendo igual a 2. Ou seja, você está sempre multiplicando por 2 para gerar o próximo termo. Do ponto de vista geral, pessoal, toda vez que você tem qualquer termo de uma PG e você tem a razão, você consegue encontrar todos os demais, tá certo? Por exemplo, se eu tivesse te dado esse termo aqui, que é o 8, como você sabe que a razão é 2, indo para frente basta multiplicar por 2, indo para trás basta vir dividindo por 2, que você encontra os demais. Só que o que nós queremos encontrar agora, nós queremos encontrar o seguinte: nós queremos encontrar o A1, primeiro termo, somado com o segundo, somado com o terceiro, até chegar no último termo, que é o valor que ele vai pagar por essa casinha, que é a casa que está na posição 64, que é a 64ª casa, que é o A64. Então, veja, nós vamos chamar isso aqui de S64, que é a soma dos 64 termos dessa PG. Porque o Eduardo ele vai ter que pagar não só o que está nessa parcela 64, mas somado todos os valores que ele vinha pagando anteriormente, né, em cada parcela. Que começou em poucos centavos, né? E a gente viu no vídeo anterior que essa última casa aqui já dá um valor enorme, né? Então, como é que a gente pode encontrar essa soma? Será que tem uma maneira de encontrar essa soma sem usar uma fórmula? Tem. E a gente vai tentar resolver os problemas inicialmente sem usar a fórmula, para depois a gente deduzir a fórmula e, obviamente, você pode preferir usá-la para simplificar a sua vida, para fazer mais rápido, tá? Mas nesse vídeo nós vamos fazer sem usar a fórmula. E no final do vídeo nós vamos estar deduzindo a fórmula para você e você, obviamente, vai fazer aquilo que você acha mais conveniente. Normalmente, para questão de concurso, você tem tempo curto, você usa a fórmula diretamente, tá? Então vamos lá. Bom, vamos observar o seguinte: quem é o termo que está na posição de 64? Se eu quero somar 64 termos, é importante saber qual é o último termo dessa sequência. Então eu quero encontrar o A64. Esse A64 ele vai ser igual ao A1, né? A gente já trabalhou isso no vídeo anterior. É o primeiro termo. Do 1 para o 64, você andou multiplicando a razão 63 vezes, que é a distância do primeiro para o 64, né? Então a razão vai ser multiplicada 63 vezes. Então, em outras palavras, o termo que está na posição 64 é o A1, que é igual a 1. A razão é 2 elevado a 63. Ou seja, 2 elevado a 63. Então você precisa primeiro encontrar esse termo para fazer a soma sem usar a fórmula. Depois, no final, a gente vai mostrar a fórmula que não vai precisar achar esse termo, tá ok? Então significa que você está querendo somar os 64 termos dessa sequência e seria equivalente a você estar somando o 1 mais o 2, né, mais o 4, até você chegar no último termo, que é o 2 elevado a 63.
Então são todos esses termos que você quer somar, ok, pessoal? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa expressão aqui, ó, e vamos multiplicar pela razão. Então, na verdade, por menos a razão. Então nós vamos multiplicar aqui, ó, a razão é 2, nós vamos multiplicar essa expressão por menos 2, para obter aqui uma expressão equivalente a essa de cima aqui. Então você pega a razão, que é menos 2, e multiplica toda essa igualdade pela razão. Então aqui vai ficar menos 2 vezes S64. O 1 multiplicado por menos 2 vai dar menos 2. O 2 multiplicado por menos 2 vai dar menos 4. O 4 multiplicado por menos 2 vai dar menos 8. E aí todos esses sinais de mais vão ficar de menos. E o menos 2 elevado a 63 multiplicado por menos 2, né? Ele vai dar menos 2 elevado a 64, que vai ficar 2 vezes 2 elevado a 63, somos expoentes 2 elevado a 64. E o menos é porque você está multiplicando aqui por um sinal negativo. Em seguida, como essas duas igualdades, aqui nós temos duas igualdades, você pode somar as duas igualdades, igual que você faz quando está resolvendo um sisteminha. Quando você faz isso, o que acontece aqui? Ó? Em cima você tem vários valores que são opostos aos que estão embaixo. Então esse 2 cancela com menos 2, o 4 cancela com menos 4. Esse menos 8 tem um menos 8 que vai aparecer por aqui em algum momento. Ó. Tá ok? E esse menos 2 elevado a 64, não tem ninguém para cancelar com ele. Agora, o 2 elevado a 63, aqui antes de aparecer o menos 2 elevado a 64, vai ter o menos 2 elevado a 63 aparecendo antes, que vai cancelar com esse de cima. Ok? E aí o que sobrou, pessoal? Sobrou essa soma que você vai fazer, que é o S64 menos 2 vezes S64. Né? E isso é igual ao... Sobrou aqui o primeiro termo, que é o A1. E sobrou essa expressãozinha aqui, ó, menos 2 elevado a 64. Menos 2 elevado a 64. Pega essa igualdade e multiplica ela por menos 1. Multiplicando ela por menos 1, você vai obter o seguinte. Aqui vai ficar menos S64. E aqui vai ficar mais 2S64. E aqui vai ficar, trocando esse sinal de menos, passa a ficar o de mais. E o mais 1 passa a ficar menos 1. Observe que aqui você tem 2 menos 1, né? Então, 2S menos 1S vai dar S64. Igual a 2 elevado a 64 menos 1. E, portanto, você acabou de achar a soma, né? Que era isso que você queria achar, ó. O valor de S64, né? A soma dos 64 termos dessa progressão geométrica é 2 elevado a 64 menos 1. Esse número aqui vai dar um número muito grande. Então, veja bem, nós resolvemos aqui sem usar nenhuma fórmula específica. Ao final desse vídeo, nós vamos mostrar a dedução dessa fórmula e vamos voltar nesse exercício para resolver o mesmo exercício usando a fórmula que nós vamos deduzir, tá? Nós só estamos tentando construir com você essa ideia da soma de finitos termos para você entender como é que essa fórmula surgiu. Vamos agora ao problema 2, ele foi adaptado do vídeo 1, mas sofreu algumas mudanças, tá? Era João Esperto inicia uma pirâmide financeira com esses seguintes procedimentos. Inicialmente ele convence 3 pessoas a aplicarem seus recursos nesse esquema. Depois cada pessoa convencida a participar do esquema deve convencer mais 3. Então aqui eu mudei para 3 em relação ao vídeo anterior e assim sucessivamente. Quantas pessoas, tirando o João, estão envolvidas nesse esquema ao final de 20 passos? Então um passo aqui é o momento em que cada pessoa convence outras 3. Vamos ver então como é que é essa sequência, pessoal. Então a sequência é o seguinte, como a gente não quer incluir o João, né? Ao final do primeiro passo, 3 pessoas novas entraram. Como cada uma dessas 3 vai convencer 3, então, ao final do segundo passo, 9 pessoas entraram. Como cada uma dessas 9 vai convencer, cada uma delas vai convencer 3, eu vou pegar o 9 e multiplicar por 3, que vai dar 27, e assim por diante. Tá certo? E eu vou fazer isso até o passo de número 20, e aqui então seria o A20, que eu não sei quem é, qual é esse valor. Essa é a nossa sequência, é um APG, uma progressão geométrica, nesse caso, de primeiro termo igual a 3 e de razão igual a 3. Então, coincidiu aqui de ser o mesmo valor. Nós temos uma PG de A1 igual a 3 e razão igual a 3. E nós queremos o quê? Nós queremos saber quantas pessoas estão envolvidas ao final de 20 passos. Então, no primeiro passo foram 3 pessoas, depois foram 9 pessoas, depois foram 27 pessoas, até chegar numa quantidade aqui A20 que nós não sabemos. E isso aqui a gente vai chamar de S20. Então aqui nós temos o resumo, né, da sequência, temos um APG, o A1 é 3, a razão é 3, e eu quero achar a soma dos 20 primeiros termos. Lembrando, o que eu estou fazendo aqui com vocês agora é achando isso sem usar fórmulas. Ao final do vídeo nós vamos mostrar a fórmula e vamos voltar no mesmo exercício usando a fórmula, tá certo?
Claro que as fórmulas prontas elas vão simplificar o seu tempo, a maneira que você vai executar esses cálculos, tá? Então, esse S20, né, S20 que é a soma dos 20 primeiros termos, ele vai ser o quê? 3 somado com o 9, somado com o 27 e somado com esse A20. Só que quem é esse A20, pessoal? Bom, a gente precisa encontrar esse camarada aqui. Então, quem é ele? Vamos fazer aqui do lado. Quem é o A20? Num APG, o 20º termo é igual ao primeiro multiplicado pela razão elevado a de 1 para 20, você andou 19 vezes. Então, esse A20 vai ser o A1, que é 3, a razão, que é 3, elevado a 19. 3 vezes 3 elevado a 19 dá 3 elevado a 20. Então, o último termo aqui é 3 elevado a 20, isso é um número muito grande, né? É o último termo desta PG. E nós desejamos somar todos esses termos, né? Fazer isso a partir de uma relação. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Você vai pegar essa equação e vai multiplicar pela razão com sinal trocado. Então, você vai pegar essa igualdade e vai multiplicar por menos 3, e na verdade é menos a razão, tá ok? Então, isso aqui vai ficar menos 3, vai ficar menos 3S20, né? Aí, menos 3 vezes 3, menos 3, esse menos 3 vezes esse 3 vai dar menos 9. O menos 9 vezes 3 vai dar menos 27. O menos 27 vezes 3 vai dar menos 81. E assim sucessivamente, até que quando você pegar 3 elevado a 20 vezes menos 3, isso vai dar menos 3 elevado a 21. Ao final disso, você soma as duas equações, tá certo? Então, quando você soma essas duas equações, você obtém. Aqui vai ficar S20 menos 3S20, né? E aqui você vai, ó, esse 9 com menos 9 vai cancelar, 27 com menos 27 vai cancelar, esse menos 81 cancela com o que vai estar aqui, e esse 3 elevado a 20 ele cancela com o que está antes desse. Então, na verdade, só sobra o primeiro termo, 3, né? E o menos 3 elevado a 21. Multiplica essa igualdade por menos 1. Multiplicando essa igualdade por menos 1, você vai ter menos S20 mais 3S20 igual, aqui esse menos vai ficar mais 3 elevado a 21 menos 3. E aí você achou a soma, porque aqui você vai ter 3S20 menos 1S, você vai ter 2S20. É igual a 3 elevado a 21 menos 3, e esse 2 que está multiplicando vai dividindo, então você acabou de achar que a soma dos 20 primeiros termos vai ser 3 elevado a 21 menos 3 dividido para 2. E aí você achou, sem usar fórmulas, esse valor. Então a nossa ideia agora na sequência é utilizar esse mesmo procedimento para deduzir uma fórmula e depois voltar e resolver esse exercício diretamente com a fórmula. Claro, quando você está fazendo concurso, você vai fazer o quê? Você vai resolver diretamente com a fórmula porque você vai mais rápido, tá ok? Aqui a ideia é que você compreenda todo esse procedimento que está por trás. Então agora, do ponto de vista geral, nós vamos ter aqui um APG, né? Um APG que tem a seguinte característica, temos o A1, o segundo termo é o A1 vezes a razão, o próximo termo é A1 vezes a razão ao quadrado e assim por diante, até chegar o último termo, o enésimo termo, né, vai ser o A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1, né, que é a distância do enésimo para o primeiro. Então, esse aqui, na verdade, é o termo que está na posição de número N. Nós temos essa PG e nós queremos encontrar a seguinte soma, né? Eu quero somar o A1 mais o A2, que é A1 vezes Q. Eu quero mais o A3, que é A1 vezes Q ao quadrado, até chegar nesse último termo aqui, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Em seguida, o que eu faço? Eu pego essa igualdade e multiplico por menos a razão. Quando eu multiplico por menos Q, esse S fica multiplicado por menos Q, fica menos QSN. O A1 multiplicado por menos Q vai dar menos A1Q. O segundo multiplicado por menos Q vai dar menos A1Q ao quadrado. E assim sucessivamente, até que você chega no menos A1 vezes Q elevado a N menos 1 multiplicado por Q vai dar Q elevado a N, ok? Na sequência você vai fazer o seguinte. Na sequência você vai somar essas duas equações aqui, igual a gente fez nos exemplos com os números. E aí você vai obter os seguintes resultados. Esse A1Q cancela com esse aqui cancela com esse de cá. Esse de cá cancela com o que está antes desse. E aí o que sobrou? Sobrou SN menos QSN. E aqui sobrou o primeiro termo dessa equação, A1, e sobrou só esse pedacinho da outra, que é menos A1 vezes Q elevado a N. Multiplica essa equação por menos 1,
Multiplicando essa equação por menos 1, você vai ter aqui, esse menos QSN vai ficar mais QSN, e esse mais S fica menos SN. E aqui vai ficar todo mundo com o sinal trocado. Então você vai ter esse menos fica mais A1, então fica 1, que é elevado a N, e esse A1 fica negativo, menos A1. Feito isso, pessoal, é só isolar aqui, ó. SN apareceu duas vezes, coloca ele em evidência. Então SN em evidência, aqui vai ficar Q menos 1, né? Porque aqui tem menos 1. E aqui o A1 apareceu duas vezes, ó. Então coloca o A1 em evidência. E aí aqui fica Q elevado a N, aqui tem 1, então fica menos 1. Esse número que está multiplicando passa dividindo, então você acabou de achar que o SN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. E com essa forma, se você decorar essa forma, você pode achar, né, a soma de N termos de uma PG diretamente, só precisando do primeiro termo e da razão. Vamos agora repetir os exemplos usando diretamente essa fórmula. Aqueles que são os concurseiros que querem usar direto a fórmula, é só agora resolver o mesmo exemplo aplicando nessa fórmula. Bom, então vamos aos exemplos agora usando a fórmula. Nesse primeiro exemplo, nós tínhamos a sequência 1, 2, 4, 8, era uma PG, nós queríamos encontrar o S64, que era a soma das 64 parcelas. Bom, então aqui o N está valendo 64, observe que o A1 ele é igual a 1 e que a razão dessa PG é igual a 2. Então, como você quer encontrar o S64, aqui ó, o S64, o N está valendo 64. Isso vai ser igual na fórmula ao A1, que nesse caso é 1, vezes a razão, que é 2, elevado a N, que é 64, né? Subtraído de 1, dividido pela razão, que é 2 menos 1. Então, 1 aqui não vai fazer nada na multiplicação, aqui embaixo 2 menos 1 dá 1, então só sobrou, na verdade, o 2 elevado a 64 menos 1. Óbvio, com a fórmula você faz tudo mais rápido. Então, jogou na formulazinha, ó, que nós deduzimos, achou a soma dos 64 termos, que seriam, neste caso, a soma das 64 prestações que o Eduardo deveria pagar ao Luiz. No segundo exemplo, nós queremos encontrar a soma de 20 termos. Então, nesse caso agora, o N está valendo 20. Né? O A1 é 3, e nesse exemplo a razão também era 3. E eu quero encontrar o S20. Então, quem vai ser o S20? Jogando na forma, o primeiro termo é 3, a razão é 3, elevado a N, que é 20, menos 1, a razão é 3, menos 1. Então, o S20 vai dar 3 vezes 3 elevado a 20 menos 1, dividido por 2. Né? E aí você acabou de achar a mesma soma que nós achamos anteriormente. Então é isso aí, pessoal. Com a fórmula, obviamente é mais rápido. A gente fez um vídeo mais longo para explicar um pouco da dedução dessa fórmula, para que vocês tenham sempre a compreensão que esses resultados, eles não aparecem do nada, né? Eles têm uma relação matemática bem desenvolvida, mas agora você pode só aplicar esta fórmula. Ou seja, sempre que você quer somar N termos, os N primeiros termos, tá certo? Não é quaisquer N termos, são os N primeiros, ou seja, do primeiro até o enésimo termo, basta usar essa relação. E nesse caso você observa que não precisa encontrar o AN, basta ter o primeiro termo e basta ter a razão. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham compreendido. Depois nós vamos ter mais vídeos de exercício, onde a gente vai estar aplicando essas relações, né? E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.